Irmãos, antes de nós lermos a passagem bíblica, deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quantos aqui namoraram bastante tempo antes de casar? Quantos namoraram bastante tempo? Quantos namoraram 10 anos antes de casar? 10 anos. Quantos namoraram 5 anos antes de casar? Bastante tempo, né? Hoje em dia, geralmente ocorrem duas possibilidades, né, de extremos. Ou as pessoas se casam com pouquíssimo tempo de namoro, ou elas ficam namorando a vida inteira, né, e esquecem de se casar. Mas assim, o tempo de namoro é um tempo muito especial, né, irmãos? E no tempo de namoro, qual é a coisa principal para nós? O que a gente procura? Qual é o nosso alvo, o nosso objetivo maior no tempo do namoro? Tirando a parte de esconder o que a gente verdadeiramente é, né? Porque no tempo do namoro a gente faz isso, a gente esconde o que a gente é realmente, a gente coloca ali uma máscara e vende uma imagem para o nosso pretendente ali, ou para a nossa pretendente, né? Para o nosso namorado ou namorada. E essa máscara cai depois que se casa, né? Logo no dia seguinte da lua de mel já começa a vir a realidade vem à tona. Mas, enfim, além disso, o que a gente procura fazer? Agradar, não é? Não é isso que a gente procura, fazer agradar, a gente faz de tudo, né? Hein? Minha esposa está falando que eu dava presente a ela toda semana. Agora, a cada 10 anos, né, amor? Então, mas é isso. E por que a gente quer fazer? Por que a gente quer agradar aquela pessoa? Porque a gente ama. Porque quando a gente ama uma pessoa, o nosso objetivo sempre é de querer agradar essa pessoa, quando a gente ama. O amor é o que nos motiva. E na nossa relação com Deus não é diferente. Quando nós realmente amamos a Deus, o nosso grande objetivo é de agradar a Deus. A diferença é que para Deus a gente não consegue esconder o que nós realmente somos. E a diferença também, a segunda diferença é que Deus é o único ser realmente, verdadeiramente digno de ser agradado sempre. Porque Ele é um Deus perfeito, bom, amoroso, compassivo, misericordioso, que nos ama não pelo que nós mostramos para Ele, ou queremos mostrar para Ele, mas pelo que nós verdadeiramente somos, ou apesar do que nós somos realmente. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre isso, dentro da relação com a fé. Né? Qual é a principal função da fé na vida cristã, meus irmãos? O que vocês acham? Qual é a principal função da fé na vida cristã? Vamos fazer aqui uma pequena pesquisa de opinião. O que vocês acham? Qual é a principal função da fé na vida cristã? Nos levar a crer. O que mais? Alguém falou lá atrás. Ter esperança. O que mais? Fortalecer o espírito. Confiar. O que mais? Não tem nenhum teólogo da prosperidade aí para dizer a função da fé é levar a gente a ser bem-sucedido, né? Se a gente tivesse aqui um teólogo da prosperidade, ele diria isso. Mas, enfim, a fé tem muitas funções na vida cristã. Mas, de acordo com o autor aos Hebreus, a fé tem um caráter regulatório na vida cristã. A fé regula a vida cristã. O que isso quer dizer? Bem, se nós olharmos o contexto, nós vamos ver que essa carta fala a pessoas que estão sob muita pressão. Elas estão sob pressão de dois lados. De um lado, elas estão sob pressão de um mundo pagão que quer levá-las a se afastar do verdadeiro Deus, porque esse mundo pagão acredita que a verdadeira fé é aquela fé voltada para muitos deuses. Esse seria o contexto greco-romano daquela época, e é o contexto em que os cristãos viviam. Então, o cristão ele era visto como uma criatura totalmente esquisita, porque ele queria adorar um Deus só, né?
E essa forma de fé era estranha à sociedade daquela época. Então, isso já era possível um fator que levava os cristãos a sofrerem com isso, de acordo com a sua vivência no meio daquela sociedade. O outro fator é a própria perseguição em si, não é? Que trazia essa... Não, na verdade, esse é o mesmo fator, mas é um outro lado desse primeiro ponto, que é a perseguição em si, né? Onde muitos perderam seus bens. Se você olhar aí no capítulo 10, você vai ver aí, dê uma olhada no capítulo 10, o versículo 34 diz assim, olha, vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram, capítulo 10 da carta aos Hebreus, desculpa, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, né? Capítulo 10, versículo 34, vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Sabe o que isso quer dizer? Que eles aceitaram com alegria que os bens deles fossem tirados, né? E então, é sobre isso que o autor aos Hebreus está falando aqui. E, além dessa questão, havia uma segunda questão, que era a infiltração dos falsos mestres, que queria levar aqueles irmãos a abraçar uma religião que desprezava a obra de Cristo, que colocava ênfase na prática de obras da lei. Então, esses dois tipos de pressão que a igreja sofria, o autor aos Hebreus está tentando levar aquela igreja a entender que eles precisavam perseverar na verdadeira fé, não é? Então, se você olhar aí no capítulo 10, no versículo 36, ele vai dizer, vocês precisam fazer o quê? Perseverar. Perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, para alcançar a promessa, aqueles irmãos precisavam perseverar. Eles não podiam retroceder. No versículo 39, ele diz, nós, porém, não somos os que retrocedem. Então, esse retrocesso, ele não traz prazer a Deus. Então, diz aqui, versículo 38, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se alegrará, ou não se agradará. Então, esse é o ponto aqui. Esses cristãos precisavam viver pela fé, aprender a viver pela fé. Então, a fé é este elemento que regula a forma como o justo vive e reage às pressões da vida, às pressões de fora da igreja e às pressões de dentro da igreja. Então, vou dar um exemplo prático aqui da fé como instrumento regulatório da nossa vida como cristãos. Por exemplo, se você está passando por um tempo de luta financeira e você trabalha com o dinheiro, você trabalha numa instituição financeira, você está passando por um aperto financeiro e trabalha numa instituição financeira. E ali você tem uma certa facilidade de resolver o seu problema financeiro, tirando do seu patrão. Então, de certo modo, você está sendo pressionado pela circunstância a fazer aquilo que, pela sua fé, você sabe que você não deve fazer. Então, de que modo a fé vai regular a sua atitude? Você vai permanecer honesto. Você não vai tirar o que é do seu patrão, porque você é um cristão. Você tem fé em Cristo, você tem fé em Deus. E por isso essa fé vai regular a sua atitude correta. Ela não vai permitir que você se desvie do propósito de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, é por isso que esse capítulo, que nós vamos examinar, que é o capítulo 11, ele vai falar da fé, e os 3 primeiros versos vão servir de transição entre os capítulos 10 e 11. E depois você vai ver que no capítulo 11 são exemplos de fé que mostram como a fé regulou as escolhas, as ações e reações de muitos justos do passado, como eles reagiram às pressões que sofreram e alcançaram um bom testemunho de terem vivido para o prazer de Deus. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, no capítulo 11, nos primeiros 3 versos, vai dizer o quê? Vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Essa porção da Bíblia é usada para tudo que você possa imaginar. Então, por exemplo, quando uma pessoa está pedindo um emprego a Deus, né, e ela está esperando ansiosamente que aquela porta de emprego se abra, não é incomum que um irmão em Cristo chegue para essa pessoa e diga: olha, você tem que confessar positivamente, você já tem que começar a agradecer pelo seu emprego, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas será que é sobre isso que esse texto está falando, irmãos? Não é, não necessariamente. Esse texto está falando exatamente daquilo que nós vamos ver no exemplo da vida das pessoas que estão sendo descritas aqui no texto. E hoje nós vamos examinar apenas a vida de 3 pessoas. Um indivíduo chamado Abel. Quem já ouviu falar no Abel? O Abel, sabe quem é o Abel, né? Irmão daquele outro, né? Você sabe. Também tem um outro cidadão chamado Enoque. Quem já ouviu falar de Enoque? Enoque também bastante conhecido, né? E um outro cidadão, terceiro, chamado Noé. Eu não vou perguntar quantos já ouviram falar de Noé, porque eu corro o risco de ter alguém que nunca ouviu falar. Aí eu vou fechar minha Bíblia e vou embora, porque já não tenho o que fazer, né? Não, brincadeira. Claro que todo mundo já ouviu falar de Noé. A escola bíblica, o Noé talvez seja o personagem do qual mais a gente fala, né? Então, ele é bem conhecido. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3 personagens, versos 4 a 7. Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos orar, ok? Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Glória a Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. E nessa manhã nós nos submetemos ao poder e eficácia da tua palavra. Senhor, não nos deixe indiferentes, não nos deixe desligados, não permita que a nossa mente divague, que ela fuja. Não permita que Satanás roube essa semente, Senhor. Que ela não caia na beira do caminho, nem entre os espinhos, nem entre as pedras, mas que ela caia em boa terra e frutifique, ó Deus, abundantemente para a tua glória em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No finalzinho do capítulo 10, o autor aos Hebreus traz uma citação do profeta Abacuque. Essa citação vai servir como um refrão que poderá ser repetido a cada um dos exemplos presentes no capítulo 11. Então, será que nós podemos ler juntos esse primeiro refrão? Capítulo 10, 37 a 38. O que diz aí? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não vai demorar.
mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta aí, que a gente vai repetir esse coro depois. Então, vamos ver o versículo 4, que vai falar sobre 3 características da verdadeira fé, a partir da experiência da narrativa sobre a vida de Abel. No texto de Gênesis, sobre o qual Hebreus está falando, não há muita informação sobre Abel. O que se diz ali é que ele era pastor de ovelhas, que ele trouxe uma oferta das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e que o Senhor se agradou da sua oferta. Em contrapartida, o Senhor não se agradou da oferta de Caim. 2 coisas são importantes para se compreender Gênesis, e a gente precisa ter isso muito claro para nós. Primeiro, o livro de Gênesis foi escrito muito tempo depois dos eventos que ocorreram ali. A gente não pode imaginar que, enquanto Deus estava criando o mundo, Moisés estava lá. Espera aí, Deus, só um minutinho, deixa eu anotar essa parte aqui da terra, da parte da terra por cima e das águas por baixo, que eu não entendi bem. Não, não era assim, né? Ali aconteceu o evento da criação e depois todos aqueles eventos que se sucederam, e esses eventos foram transmitidos, né, primeiro oralmente, de geração em geração, e depois, mais tarde, eles foram fixados num texto, que é o texto que nós temos, o livro de Gênesis. Então, o autor Moisés, que narrou essa história, ele tinha como pano de fundo as leis de sacrifício, nas quais se estabelece que as primícias do rebanho pertencem ao Senhor. Você pode ler isso em Êxodo, capítulo 34, versículo 21, e também em Levítico 23, 10 e 11. E mais, que a gordura queimada perante o Senhor subiria à sua presença como um sacrifício de aroma agradável. Levítico 3, 3 a 5, e capítulo 7, 22 a 25. Por que os filhos de Eli foram consumidos pelo Senhor? Por que eles foram mortos na batalha? O Senhor permitiu que eles fossem mortos, determinou, na verdade, que eles fossem mortos na batalha, porque eles comiam da gordura do sacrifício, que deveria ser oferecida somente a Deus, somente ao Senhor. Então, a primeira coisa importante é isso. Nós precisamos entender que Moisés, quando escreve Gênesis, ele já escreve com esse pano de fundo na sua mente. Ok? Primeiro, todos os primeiros frutos, os primeiros filhotes dos animais, as primeiras crias, deveriam ser consagradas ao Senhor. E assim também, além disso, a gordura dos sacrifícios deveria ser oferecida ao Senhor, porque isso lhe agradava. Segunda coisa importante para a gente compreender bem o livro de Gênesis é que não há nenhuma possibilidade de nós sabermos como esses valores que tornaram superior e excelente o sacrifício de Abel, como esses valores chegaram àquele personagem primitivo. Afinal, ele é o segundo filho de Eva, ele está ali bem no princípio de tudo. Então, como chegou a ele essa compreensão de que ele deveria oferecer o melhor a Deus, o excelente para Deus? Não temos noção. Não sabemos como, de que maneira ele compreendeu que deveria oferecer a primícia do seu rebanho ou a gordura do sacrifício. É possível que alguns princípios normativos sobre os sacrifícios já fossem conhecidos daquela geração pré-mosaica. E essa possibilidade existe por causa da maneira natural pela qual Moisés descreve o episódio. Quando você lê ali, o Moisés não coloca nenhuma ressalva. Ele escreve como se tudo fosse natural. Ele diz: Caim levou ao Senhor uma oferta da sua colheita dos vegetais, lá da sua uma oferta de vegetais para Deus, né, fruto da terra. Mas Abel levou da primícia do seu rebanho, da gordura deste. E ele fala isso de modo natural, como se tudo estivesse já dentro de um contexto, né? E a gente não entende muito bem o porquê. Não há como a gente ter certeza disso. Mas, nesse sentido, é muito importante que o autor aos Hebreus tenha feito um comentário sobre isso, sobre Abel e seu irmão. Por quê? Porque nós temos mais luz aqui para entender
alguns princípios importantes sobre a fé que são revelados nesse episódio entre os dois irmãos. E nós temos o comentário de Hebreus, que nos dá 3 características que nos servem como balizadoras da verdadeira fé. A primeira característica é que a verdadeira fé supera a mediocridade. Você pode repetir? A verdadeira fé supera a mediocridade. Todo mundo sabe o que é mediocridade? A mediocridade é aquela atitude assim, tá bom. Isso é mediocridade, quando você pode fazer o melhor, mas você não faz, porque lá no teu íntimo, você acredita que do jeito que você fizer está bom, você não tem preocupação de fazer o melhor. Entende isso? Essa é a vida medíocre, é quando você pode fazer mais, mas não faz porque você é preguiçoso. Aqui não, estou falando você sabe, né? Estou falando você em termos figurativos, porque aqui eu sei que não tem ninguém assim, mas por aí tem muita gente assim, preguiçosa, né? Ociosa, acomodada, que pode melhorar, pode fazer mais, mas não faz. Você pode tirar um 10, mas você pensa assim, minha média ali é 7, com 7 eu passo. Esse é o pensamento medíocre, onde você pode tirar 10, mas tira 7 porque você tem preguiça de estudar, porque você tem preguiça de entender o texto, de aprender e de fazer o melhor. Meus irmãos, nós cristãos deveríamos ser o melhor aluno, nós deveríamos ser o melhor funcionário, nós deveríamos ser o melhor patrão, o cristão deveria ser o melhor marido, o melhor esposo, nós deveríamos ser os melhores filhos para os nossos pais, nós deveríamos ser um exemplo em todos esses aspectos das nossas vidas. Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Quando Ele decidiu fazer algo por nós, Ele nos deu o quê? O seu Filho. Ele nos deu o melhor que tinha. Ele não nos deu qualquer coisa, Ele não foi medíocre, Ele foi excelente. Então, quando nós nos dispomos a dar algo para Deus, o que é o mínimo que nós poderíamos fazer? Retribuir o que Ele tem nos dado. Oferecer a Ele o melhor que nós temos. E essa é a primeira característica da verdadeira fé. Por menos informação que tenhamos sobre Abel, um fato que é exposto aqui de forma categórica é que ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Ora, se o sacrifício de Abel foi aceito porque era excelente, nós podemos deduzir que o sacrifício de Caim foi rejeitado, por quê? Porque era medíocre. E o Senhor não aceitou. Caim poderia ter feito mais? Poderia. Ele não fez mais porque ele era medíocre. E porque ele entendeu que poderia oferecer para Deus algo diferente. Porque, veja, se o texto diz que Deus aceitou a um e rejeitou a outro, isso significa que ambos sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham consciência. Caso contrário, Deus teria aceitado dos dois, porque ele teria concluído, poxa, eles não entendem, então vou aceitar ali, não é? Tipo quando os nossos filhos querem nos agradar, né? As criancinhas pequenininhas, e aí elas passam lá no mato, lá no meio do mato, e pega aquela florzinha que está lá abandonada e traz para a gente. Provavelmente aquela flor vai parar na lata do lixo, em algum lugar, porque a gente não dá valor a isso. Aí, está vendo? Essa é uma mãe excelente, ó, guardou até hoje a florzinha que ganhou, está vendo? Mas a maioria das florezinhas vão parar onde? No lixo. Não é? Isso, então. Agora, do ponto de vista de Deus, o Senhor teria agido da mesma forma se eles fossem... Né? A gente aceita porque a gente sabe que os nossos filhos estão fazendo aquilo de coração, mas aquilo não tem valor, um grande valor para nós. Então o Senhor teria aceito da mesma forma. Mas eles tinham consciência. E por isso o Senhor aceitou a um e desprezou o outro. Então, isso aqui não é tanto pela excelência ou pela mediocridade da oferta em si, não. A mediocridade e a excelência aqui tem a ver com a piedade ou com a falta da piedade no cotidiano daqueles que ofertaram. A mediocridade estava no coração de Caim, não era na sua oferta. A excelência estava no coração de Abel, não era na sua oferta.
Porque quando nós temos um coração, meus irmãos, que busca uma vida de excelência com Deus, nunca vamos oferecer para Ele o que não seja o melhor. Mas, quando a mediocridade está no nosso coração, nós achamos que para Deus qualquer coisa serve. Entende isso? A gente podia passar o resto do dia aqui falando só sobre isso, irmãos, dando exemplos na nossa relação com Deus, na nossa relação com a igreja de Deus, na nossa relação com a obra de Deus, como a gente lida com isso. Você sabe que esse gesto aqui é um gesto forte, né? Todo mundo entende, não entende? O símbolo é uma coisa muito forte na nossa vida. Então, quer dizer o quê? Tanto faz como tanto fez. Tá bom assim, não é? Eu trabalhei como marceneiro por 25 anos. E uma das características do bom marceneiro é se preocupar com os detalhes. Os detalhes são muito importantes. E eu trabalhei para donos de fábrica muito exigentes. Um em especial, ele tinha uma lupa que ele ia, olhava tudo que é cantinho para ver se a juntinha da fórmica, o acabamento da madeira está coladinho, se tem uma fresta, se não tem. Meu Deus, que tribulação. Mas isso foi importante para a minha vida, porque aprendi que na minha profissão, eu precisava fazer o melhor. Não podia ser medíocre. E isso, irmãos, a gente leva para a vida. Não é só uma questão da profissão, do trabalho, a gente leva para a vida. Entende isso? Então, esse ponto aqui é essencial para a gente entender. Caim foi rejeitado com a sua oferta porque sua natureza pendia para o erro. Ele era inclinado para o mal. Nós vemos isso na advertência do Senhor, quando, antes de Caim assassinar o Abel, o Senhor disse para ele: se você fizer o que é certo, não será aceito. Versículo 7 do capítulo 4. Então, as duas ofertas não demonstram, assim, o início de uma relação com Deus, mas um resultado visível de um relacionamento em progresso. Ou seja, algo já está acontecendo ao longo da vida deles. Dá para entender isso? Quando você chega aqui no culto, quando você chega aqui, o que você vai oferecer para Deus é o que você vem cultivando durante a semana. Mas se você não tem cultivado nada durante a semana, você chega aqui, você vai oferecer o quê? Nada. Você não tem o que oferecer. Aí a gente tem que fazer um papel, né? Um papel de adorador e tal, aquela coisa. Mas o coração da gente está onde? Está longe. Está em outras coisas. Então, é sobre isso que o texto está falando. As duas ofertas, elas não demonstram o início de uma relação com Deus. Elas demonstram o desfecho de um processo. Ou seja, Abel ofereceu a excelência porque a sua relação com Deus era excelente. Da mesma forma que Caim ofertou a mediocridade porque a superficialidade da sua relação com Deus o levou a isso. Isso significa que aquilo que eu entrego a Deus fala daquilo que eu sou perante Deus diariamente, ou do que eu deixo de ser. Será, irmãos, que poderíamos dizer isso de outra forma? Sim, poderíamos. Tiago, capítulo 2, versículo 18, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. O que isso significa? A verdadeira fé supera a mediocridade. Ela não é uma fé só do discurso, mas ela se mostra pela excelência das suas obras, pela excelência da sua entrega a Deus. Tiago não está dizendo aqui que o que nos justifica são as obras. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que quando nós somos realmente salvos, quando nós somos crentes, quando a nossa vida está em Deus, em Cristo, as nossas obras vão mostrar isso. É isso que Tiago está dizendo. E é sobre isso que o autor aos Hebreus está falando. As obras de Abel acompanhavam a sua verdadeira fé, a sua vida piedosa. Segunda característica da fé. Então, a primeira característica da fé, qual é mesmo? A fé verdadeira supera a mediocridade. Isso. A segunda característica é que a verdadeira fé procura obter a aprovação de quem? De Deus. A aprovação de Deus. Quando Pedro e João são presos, levados diante das autoridades religiosas judaicas,
e eles dizem: olha, vocês não podem pregar esse Jesus. Qual é a resposta de Pedro e João? Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando o assunto é proibir a igreja de pregar o evangelho, essa é a hora da desobediência civil. É a hora em que a lei humana, a lei secular, não pode prevalecer sobre a vontade de Deus, a palavra de Deus, o decreto de Deus. Então, a segunda característica da verdadeira fé é que ela busca a aprovação de Deus. Na vida de Abel, esse fato se mostra no testemunho, que é decorrente da aprovação do seu sacrifício pelo próprio Deus. No relato de Gênesis e também aqui, nós vemos uma atitude metódica na escolha do cordeiro do sacrifício. Se ele fosse medíocre, ele chegava lá e fechava os olhos e pegava um e levava, mas ele escolheu das primícias. Um cordeirinho, talvez de 1 ano, conforme diz a lei, não sabemos, mas ele teve uma atitude deliberada, metódica, ele escolheu o melhor, ele separou a gordura para queimar diante do Senhor. Ele teve todo um processo, um trabalho de preparação. Entende isso? É por isso, irmãos, que é importante a gente chegar mais cedo para o culto. Porque a gente se prepara, a gente ora. A gente fica ali na presença de Deus, não é? Pedindo ao Senhor que nos dê inspiração para fazer o nosso melhor para Ele. Mas quando a gente chega em cima da hora esbaforido, o culto já está rolando, aí a gente vai lá para tocar, ou para cantar, ou para fazer isso ou aquilo, enfim. O que isso mostra, irmãos? Excelência ou mediocridade? Então Abel foi metódico, ele escolheu, ele separou, ele preparou. Quando você está em casa, se preparando para o culto, você olha no seu armário e você pensa assim: vou botar aquela camisa não, que aquela ali é de sair. Aquela camisa ali eu vou deixar porque eu vou viajar mês que vem, eu vou usar ela porque ela está novinha. A excelência pensa assim: aquela é a melhor camisa que eu tenho, vai ser aquela que eu vou botar para ir no culto. Porque eu vou servir a Deus, eu vou oferecer o culto ao Senhor. Você entende? São coisas simples, mas elas fazem parte da nossa preparação metódica para oferecer o melhor para Deus. São coisas simples, mas são as coisas simples que revelam o que há de verdadeiro ou não nos nossos corações em relação a Deus. Então, ao dizer que Abel recebeu o testemunho de ser justo, o autor aos Hebreus ressalta essa retidão na disposição íntima do seu coração, diferentemente do seu irmão. Abel possuía o impulso de fazer o que é certo, porque ele tinha uma vida com Deus. E, de novo, no relato de Gênesis fica a forte impressão de que ambos sabiam o que era certo, mas só um fez o certo. Então, o que é que vem regulando essas escolhas e ações de Abel? A sua fé. São elas. É ela que regula as suas ações diante de Deus e diante das pessoas. Então, aqui duas coisas trabalham juntas: a graça de Deus na vida de Abel, atribuindo a fé, e a disposição responsável dele de buscar o caminho da justiça. Então, a fé autêntica trabalha com objetivos, irmãos. E qual é o principal objetivo da fé? Obter a aprovação de Deus. Agir e reagir para o seu prazer. No fim, é isso que conta, irmãos. De que vale o homem ser aprovado pelo mundo inteiro se não for aprovado por Deus? De que adianta conquistar tudo e todos e perder a sua alma? A oferta legítima é aquela que recebe a aprovação de Deus. Você sabe qual é o culto bom? O culto bom é aquele que chega na presença de Deus como um sacrifício de aroma agradável. Esse é o bom culto. Não importa se é com 3, com 30, com 300, com 3 mil, com 30 mil, não importa. O que importa é que esse culto é aprovado por Deus. Isso é o que importa. Infelizmente, não é isso que nós vemos no sistema hoje em dia. Hoje em dia, o culto bom
é o culto que me emociona, é o culto que traz para mim aquela certeza de que amanhã eu vou conquistar tudo que eu desejo. É o culto que fica o tempo todo estimulando essa minha humanidade decaída, ao invés de me mostrar o caminho do arrependimento e da conversão. Mas a palavra de Deus nos faz ver de forma diferente, irmãos. O único homem que viveu neste mundo e que foi realmente aprovado em tudo foi uma pessoa extremamente só, solitária, pendurada numa cruz como um maldito, exposto nu, numa condição assustadoramente vergonhosa. Esse homem foi a única pessoa que realmente foi aprovado por Deus em tudo. Mas ele foi reprovado pelos homens. O título cristão que a gente carrega hoje com tanto orgulho, entre aspas, naquela época era uma zombaria. Os irmãos eram chamados de cristão porque eles eram associados àquele maldito que morreu na cruz. O apóstolo Paulo diz que ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldição em nosso lugar. É por isso que ele é o bendito do Pai, o bendito do Senhor. É por isso que ele é o Filho amado, em quem está todo o prazer de Deus. Então, irmãos, a segunda característica da fé é que a fé busca a aprovação de Deus, não dos homens. Se a gente puder contar com a aprovação de Deus e dos homens, ótimo. Mas se o que está em jogo é a aprovação de Deus ou dos homens, então é melhor a gente ter a aprovação de Deus. O terceiro ponto, a terceira característica da fé é que a fé verdadeira nunca morre. Versículo 4, parte C, que vai dizer aí, olha, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha, nós estamos aqui há milhares de anos depois de Abel, e a vida dele ainda está falando conosco. O testemunho dele ainda está falando aos nossos corações. Embora ele tenha morrido aparentemente bem novo, de forma violenta, o autor aos Hebreus destaca o caráter imortal da sua fé. Quando ele declara que mesmo morto Abel ainda fala pelo seu sangue, ele quer dizer que Abel ainda fala pelo seu testemunho. E essa é a terceira característica da fé, ela transcende o tempo e as gerações. Entende isso? Houve um tempo em que eu e minha esposa estávamos afastados do caminho do Senhor. E nós fomos recebidos por pessoas que nos amaram tão profundamente, que cuidaram de nós, e nos ajudaram muito num tempo muito difícil das nossas vidas. E essas pessoas todas já foram embora, já estão no Senhor. Hein? Menos uma, né? Menos uma. 103 anos, é verdade. Mas o testemunho delas permanece vivo nas nossas vidas. Nossa irmã amazonina, né? Uma senhorinha de coque, sabe aquelas crentes do coque? A irmã amazonina era crente do coque, ela é uma mulher de oração. Né? Reverendo Adolfo, que nos recebeu como um pai, nos aconselhou e fez tanto por nós. Dona Ilza, né, e o seu cordeiro, nossos irmãos, que eram os zeladores da igreja, nos deram o pão físico e o pão espiritual, né? Sim. Enfim, são pessoas que passaram pelas nossas vidas, irmãos, mas não passaram, porque o testemunho delas permanece vivo. E vai seguir com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos. Então a fé não morre. A fé verdadeira não morre nunca. E ao longo do relato bíblico nós vamos percebendo que as alianças de Deus, elas são sobrepostas como camadas intercomplementares. Quando Deus se revela a Moisés, ele se apresenta como? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Ou seja, a aliança mosaica se assenta sobre a abraâmica, que também se estendeu sobre Jacó, sobre Isaac. Consequentemente, a lei do Senhor se tornou a referência da aliança instituída com Davi, e assim o relato bíblico vai seguindo uma camada após a outra até chegar a Jesus. Isso mostra o quê, irmãos? Que a fé pela qual Abraão foi justificado, ela se perpetuou e foi passada de geração em geração. O que mostra que nós também somos filhos de Abraão, como Paulo vai dizer em Gálatas 3, versículo 9, os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, como se Abraão ainda estivesse vivo entre nós, porque a sua fé não morreu. Contudo, irmãos, convém perguntar de onde veio essa fé, e é claro que nós não temos uma resposta objetiva a essa pergunta, mas o que podemos afirmar com certeza é que essa fé que esteve presente na vida de Abel, ela estava bem viva e ativa nos dias de Abraão. De uma forma ou de outra, o velho patriarca foi alcançado por essa fé e ele foi justificado por ela. E do mesmo modo, essa fé se nutriu, né, com aqueles que a carregaram, com aqueles que a transportaram, e ela foi sendo aperfeiçoada, e a esperança se manteve na vida daqueles crentes antigos, e ela permaneceu viva no decorrer dos séculos e chegou até nós. Então, irmão, será que Abel, a vida dele agradou a Deus? Sim, porque ele fez o que era melhor para Deus. Ele fez o que era excelente para Deus. Isso revela o tamanho do compromisso que nós devemos ter com a próxima geração. Devemos ter como propósito deixar aos nossos filhos e netos o legado de fé verdadeira. Passar para eles uma herança bendita, orando sempre para que eles permaneçam nessa fé e a transmitam assim como eles receberam. Entende isso? Ai daquele pai, daquela mãe que é relapso com a criação dos seus filhos no tocante a ensiná-los o caminho do Senhor. Ai do pai e da mãe que se preocupam em dar tudo para os seus filhos, mas não transmitem para ele a herança da fé e da palavra de Deus. Ai do pai e da mãe que preparam o caminho dos filhos para terem um bom curso universitário, para ganharem muito dinheiro na vida, mas não transmitem para ele uma herança de fé. Estão sendo negligentes e serão cobrados por isso. Serão cobrados. A Bíblia nos ensina claramente, meus irmãos, que o homem, o marido, é o sacerdote da sua casa, que a mulher é a sua ajudadora idônea, e os dois têm responsabilidade na criação dos filhos no caminho do Senhor. Então, a mesma Bíblia que diz: honre teu pai e tua mãe, para que te vá bem, e se prolonguem os teus dias sobre a terra, também diz para os pais: não suscitem a ira nos vossos filhos. O compromisso é mútuo. Você entende isso? Não é só de um lado. Olha, a Bíblia diz. Sim, a Bíblia diz para você também. Diz para nós dois. Diz para todos nós. Amém. A mesma Bíblia que diz para os pastores, para a igreja: honre os seus líderes, porque eles prestarão conta das suas almas. Honrem esses homens, para que eles não façam isso gemendo, mas com alegria. A mesma Bíblia diz: pastores, não sejam gananciosos, ambiciosos, desejosos de acumular riqueza, mas sejam contentes com aquilo que Deus tem dado a vocês e glorifiquem a Deus. Não façam do ministério um negócio, nem um meio de enriquecimento. Temam a Deus. Então, meus irmãos, tem para todo mundo. Vamos ler de novo o nosso refrão? Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Então nós seguimos com os versículos 5 e 6.
nós vamos aprender mais uma lição importante sobre a fé. Versículos 5 e 6 dizem assim: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, uma outra característica da fé, aqui não é bem uma característica, mas um efeito da fé. A fé nos faz andar no caminho da imortalidade. Você pode repetir isso? A fé nos faz andar no caminho da imortalidade. Quando nós iniciamos a nossa jornada de leitura bíblica a cada ano, irmãos, logo no capítulo 5 de Gênesis, nós nos deparamos com o quê? Com as genealogias. Aí vem o nosso primeiro obstáculo. E a gente fala assim, peraí, deixa eu passar essa genealogia aqui, porque isso aqui é muito enfadonho ficar lendo genealogia, né? Fulano que gerou Beltrano, que viveu tantos anos, depois morreu, gerou fulano, gerou Beltrano, depois viveu, depois morreu, tá. Parece que não tem nada ali para a gente. Mas aí, de repente, você se depara com a história de Enoque. Aí a sensação que você tem naquela hora é que um brilho diferente salta aos seus olhos, que é o relato da história de Enoque. Parece até um texto fora de lugar, não é verdade? O que de mais extraordinário esse personagem bíblico realizou, irmãos? O texto de Gênesis afirma por 2 vezes, em apenas 3 versículos, que Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Capítulo 5, 22 a 24. O que há de extraordinário nesse fato? Bem, quando nós consideramos em que condições Enoque andou com Deus, nós podemos perceber o quanto esse fato é impressionante. O que nós lemos lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 6. Ouça bem, ele diz, no texto: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Veja, você que diz assim, hoje ser crente é muito difícil. Você não sabe o que é dificuldade, não. Meus irmãos, a gente está falando de uma época de barbarismo. Nós estamos falando de uma época onde não havia esses princípios civilizatórios que nós conhecemos hoje. Nós estamos falando de uma época onde era preciso matar para sobreviver. Não era uma questão de escolha, era uma necessidade. Um tempo de grande dificuldade, onde a maldade havia se multiplicado de uma maneira extraordinária. O próprio texto diz que a maldade foi tanta que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, e que dali surgiram gigantes. E você pode interpretar isso da maneira que você achar que deve. Já explicamos sobre isso aqui num outro momento, não é o caso agora. Mas o fato é que isso mostra o tamanho do buraco em que a humanidade havia se enfiado. De tal maneira que um pouquinho à frente Deus vai dizer para Noé: chega, vou acabar com tudo, não tem mais salvação para essa geração. É nesse contexto que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Imagina uma pessoa que foi criada num ambiente extremamente promíscuo, sujo, imoral, indecente, sem regra nenhuma. E essa pessoa age de forma totalmente diferente da sua geração e anda com Deus. Na parte do relato genealógico que se refere a Enoque, em Gênesis, nós temos uma quebra na sequência do texto com 2 substituições. Em todos os casos, nós lemos assim: viveu fulano tantos anos e gerou Beltrano e tal, e morreu. Não é isso? Viveu
e morreu. Estão nos dois extremos. Viveu e morreu. Viveu e morreu. Os dois verbos, viver e morrer, descrevem a mudança drástica que aconteceu no mundo depois do pecado. O verbo viver aqui tem o sentido de simples existência. Não tem atribuição de nenhum significado especial. É só sobreviver. O verbo morrer demonstra o limite que essa existência contaminada pelo pecado, esse limite que foi imposto por Deus para essa existência. E a menos que o próprio Deus intervenha e faça algo novo e surpreendente, a vida será uma constante mediocridade entre o momento que você nasce e o momento que você morre. Então, é o que nós vemos aqui na geração de Enoque. Mas sobre ele, nessa quebra, o texto não diz simplesmente Enoque viveu tanto tempo e morreu. Não, algo diferente acontece com Enoque. O verbo viver, ele se conecta a um termo qualificativo que diz que Enoque, enquanto vivia, ele andou com Deus. E isso faz com que a sua vida seja diferente. Meus irmãos, nós cristãos, nós não somos diferentes porque a gente frequenta uma igreja, porque a gente tem uma carteirinha de membro da igreja, ou porque nós usamos a camisa, né, do grupo da juventude, ou do louvor, ou dos homens, ou das mulheres, ou porque nós nos vestimos como crentes. O que nos qualifica como cristãos é o fato de nós andarmos com Deus. É isso que nos faz diferentes. E se nós não andamos com Deus, nós não somos em nada diferentes daqueles que estão lá perdidos. Não foi isso que a gente viu no estudo de Amós? O Senhor diz para Israel: em que vocês são diferentes dos outros? Vocês são iguais a todos. Imagina que dureza escutar isso. Então, irmãos, veja como a fé regula a vida e direciona a vida para Deus. Já não se trata de apenas viver, mas de viver com Deus. Olha só. Esse é o ponto. Não se trata só de viver, mas de viver com Deus. Isso faz toda a diferença. E qual é a consequência dessa vida de Enoque? É que o verbo morrer não vai se encontrar na sua biografia. Não tem aquela passagem assim, Enoque viveu tanto tempo e morreu. Por quê, irmãos? Porque o Senhor o tomou para si. E o autor aos Hebreus interpreta esse fato como um ato deliberado de Deus, com o fim de não permitir que a morte tivesse poder sobre a vida de Enoque. O texto de Gênesis não fala, mas o texto de Hebreus diz: Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Versículo 5, parte A. E o texto informa a razão. É porque Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus e a morte não teve poder sobre ele. Nós temos aqui um caso de proto-evangelho. Proto significa antecipado, primeiro, primitivo, né? Pré. Nós temos um proto-evangelho. Alguém disse certa vez: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quem disse isso, irmãos? Jesus. João capítulo 11, 25, 26. Meus irmãos, a fé nos faz andar na direção de Deus, nos leva a andar com Deus. Não é a fé na fé, mas a fé em Cristo. E do momento em que nós passamos a viver dessa forma, nós recebemos do Senhor o poder de vencer a morte. E nós temos assegurada a certeza de que nós viveremos eternamente na presença de Deus. Ou seja, a morte não tem poder sobre nós. É por isso que eu digo que aqui nós temos o proto-evangelho. Então, Enoque agradou a Deus? Sim. E aqui, o autor aos Hebreus acrescenta uma conclusão importante a partir da experiência de Enoque. Ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, a experiência de Enoque nos ensina que a fé tem uma razão, um objeto, e é esse objeto, essa razão, que é uma pessoa, o próprio Deus.
Por isso, é que é Ele quem nos dá a fé, para que nós nos aproximemos dEle, para que nós nos acheguemos a Ele, para que nós façamos isso crendo de fato que Ele existe e que Ele tem recompensas para aqueles que o buscam. Quando o autor diz aqui que é necessário que nós creiamos na existência de Deus, isso soa meio estranho, né? Porque lá no versículo 1 do capítulo 1 de Hebreus, como é que começa o livro? Você sabe? Você lembra disso? Ele diz assim, ó, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, num livro que começa falando sobre Deus, não parece estranho que ele diga, ora, sem fé é possível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Parece estranho, né? Mas não é estranho. Porque, meus irmãos, a fé não é compulsória. Nós não nascemos cheios de fé. Nós nascemos caídos, incrédulos, afastados de Deus, inimigos de Deus. A fé nos foi dada por Deus como graça, e foi por causa dessa fé que nós fomos aproximados dele. Então, o que o autor está dizendo é que não basta dizermos que nós cremos em Deus. Nós precisamos crer nele de verdade. Ou seja, a nossa fé em Deus precisa ser esse instrumento de regulação das nossas ações nesse mundo. Porque isso vai comprovar a nossa fé. E nós precisamos entender, meus irmãos, e ter isso claro. Aqueles que creem em Deus, que buscam viver uma vida com Ele, eu digo para você com toda a certeza, porque é isso que o autor está dizendo. O Senhor poderá recompensar sempre aqueles que o buscam. Você não vai perder nada. Não vai perder nada. Sabe? Tem muita gente que fica adiando ter uma vida de real compromisso com Deus, porque acha que vai perder se tiver. Não é? Às vezes você está comprometido com um trabalho que está te afastando do Senhor. Mas você fica assim, não, mas eu preciso, porque se eu não tiver, como é que vai ser? Não é? Certa vez, conversando com uma pessoa sobre isso, a pessoa disse, pastor, mas é só isso que eu sei fazer para viver. Eu falei, não é não. Quando você nasceu, você sabia fazer isso que você faz agora? E ela disse, não. Eu falei, pois é, você não aprendeu? Eu aprendi. Então, como você aprendeu a fazer isso, você pode aprender a fazer outras coisas. Então, meus irmãos, a questão aqui é de confiança. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo, nós precisamos confiar em Deus e entender que à medida que nós vivemos por fé, e que a fé passa a ser o regulador das nossas ações e reações a este mundo, a esta vida, o Senhor não vai ficar nos devendo nada. Não vai nos faltar nada, porque Ele é um Deus que recompensa os que o buscam. Então, a experiência de Enoque nos ensina, meus irmãos, que a fé tem uma razão, tem um objeto, e esse objeto é o próprio Deus. É Ele que nos dá a fé, para que nós creiamos e nos aproximemos dEle, e façamos isso crendo realmente que Ele existe, que Ele dá recompensas, que Ele tem recompensas para aqueles que o buscam. E qual foi a recompensa de Enoque? A imortalidade. Quer mais? Tem alguma coisa melhor do que a imortalidade, meus irmãos? Não é isso que os milionários, os ricos deste mundo procuram, a imortalidade? E você não precisa nem pagar para colocar o seu corpo numa cápsula de criogenia, porque você vai ser sepultado aqui e você vai ressurgir na presença do Senhor. Muito rápido. Então, a fé verdadeira não nos permite ter com Deus uma relação centrada no interesse por recompensas. O nosso propósito deve ser de agradar a Deus e viver para que Ele tenha prazer em nós. É somente desse modo que nós também teremos prazer nele, irmãos. E isso nos satisfará. Mas ainda assim, não devemos também deixar de crer que Ele pode recompensar aqueles que o buscam. Amém?
Será que podemos repetir o nosso refrão, irmãos? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. E aqui eu passo para o último ponto, que é o segundo efeito importante da fé nas nossas vidas. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Segundo efeito da fé importante é que a fé desafia o mundo visível e sensível. A fé desafia o mundo visível e sensível. Você pode repetir isso? A fé desafia o mundo visível e sensível. O que significa isso? A fé desafia o mundo que a gente vê, as coisas que nós vemos e as coisas que nós sentimos, que nós tocamos, que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sentimos com o nosso toque. A fé desafia essas coisas. De que forma? Do ponto de vista humano, da realidade visível, que pode ser captado pelos sentidos, se nós não conhecêssemos o fim da história, Noé poderia ser considerado um homem louco. Por quê? Afinal, ele passou dezenas de anos construindo uma arca gigantesca, numa região árida, na qual seria impossível que algum tipo de água suficiente houvesse para fazer flutuar sequer um bote. Que dirá uma arca gigante do tamanho de um navio de carga dos nossos dias, maior do que um campo de futebol. Imagine isso, você lá no meio daquele deserto, você chega, você escuta um barulho de coisa martelando, você vai ver, chega lá, é o Noé com os filhos dele construindo a arca. Diz, Noé, o que você está fazendo aí, meu filho? Estou fazendo uma arca. Por quê? Ah, porque Deus falou que vai ter água demais aí, a gente vai precisar salvar um grupo, então. E Noé estava ali durante o tempo em que ele fazia a arca, ele estava transmitindo uma mensagem. Qual mensagem? E aqui nós vamos ver o que levou esse homem a abraçar essa empreitada. Né? O que despertou nele o caráter regulatório da fé? Ele cria em Deus. Então o Senhor havia dito, Noé, a taça da iniquidade do mundo transbordou. Eu decidi que dentro de 120 anos eu vou dar fim a toda forma de vida na terra, então faça uma arca com tais e tais medidas. E a Bíblia diz, meus irmãos, que foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Gênesis 6, 22. Que nome nós damos a isso? Ações de uma vida regulada pela fé. Não havia nada que pudesse levar Noé a crer que Deus faria o que disse que faria. Apenas a fé. Então, vamos ler de novo o versículo 7, irmãos. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda viriam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que motivou as ações de Noé? A fé na palavra de Deus. Ele simplesmente creu no que Deus disse, contra todas as probabilidades, contra tudo que diziam os seus sentidos, acima da própria lógica humana. Ele assistiu o jornal daquela TV, que tem a previsão do tempo mais acertada. E aí o âncora chamou, fulano de tal, vem aqui falar sobre o tempo, vamos ter chuva? E aí ele diz, nada de chuva, aqui nessa terra não cai uma gota. Não chove aqui, não tem. E se chover também não tem um buraco para poder acumular água. Não vamos ter chuva? Não vamos ter chuva. Mas o Noé está lá construindo a arca, ele falou que vai chover, que o negócio vai pegar, vai ter muita água, e ele está fazendo um caixote imenso lá, um troço imenso,
e ele está dizendo que aquilo ali vai salvar o mundo. Noé não sabe o que diz. Meus irmãos, aqui não é sobrepor a fé à razão. Não é aquela coisa de dar um salto no escuro, entende? Tem muita gente aí que comete erros por isso, né? Acha que ter fé é não pensar. Mas a nossa fé é uma fé que pensa, meus irmãos. O ponto aqui trata de situar a razão num universo que é guiado sabiamente e soberanamente por um Deus cuja mente e propósitos transcendem a nossa racionalidade humana. Porque existe aqui uma razão infinita e transcendente em Deus que sobrepuja a nossa percepção. A nossa percepção é limitada, irmãos. E é limitada numa proporção igualmente infinita. Deus se comunica conosco por meios racionais. A palavra, a ponderação, a reflexão, né, a compreensão, o entendimento, mas isso não quer dizer que Ele só vai fazer o que está dentro da nossa capacidade, forma de entender a realidade. Não, Deus sempre vai além. Se você fosse enviar o seu filho ao mundo para salvar o mundo, como você faria? Eu vou dizer para você como eu faria. Eu ia mandar ele com uma hoste de anjos enorme, armada até os dentes. E eu ia falar com ele o seguinte: olha, você chega, dá uma sacudida lá naquela terra, destrói lá umas 2 ou 3 cidades de uma vez só, vaporiza tudo e depois fala assim, ó, quem quiser se salvar, passa para cá. Quem não quiser, vai ter o mesmo destino dessas cidades. É assim que eu faria. Ainda bem que eu não sou Deus, né, irmão? Que bom, graças a Deus por isso. Mas aí como Deus faz? Deus manda o filho dele nascer no ventre de uma virgem, que está prometida, nem casada ela era, ela está prometida para um cidadão chamado José, uma pessoa também cheia de pudores, como era próprio da sua raça, da sua religião. E quando ele sabe que a esposa está grávida, ele pensa, vou fugir. Eu vou embora, vou largar tudo aí, porque eu não quero passar essa vergonha. Aí quando ele está pronto para fugir, o Senhor manda um anjo para falar com ele. Ó, não foge não, porque isso está acontecendo aí, sou eu que estou fazendo. Você acreditar nisso? Meus irmãos, foi assim que Deus imaginou salvar o mundo. E ele botou esse meninozinho nos braços desse casal. Aí depois vem o Herodes, vão matar tudo que é criança de 2 anos para baixo. Aí a gente assiste o filme, começa a transpirar para tudo que é lado, e agora vão matar o menino. José e Maria não vão conseguir proteger, eles vão para o Egito. E depois eles voltam do Egito e vão viver aquela vida sofrida num lugar chamado Nazaré. Sabe onde é? Nem eu sei. Nosso, longe, que ninguém sabe onde é, ninguém sabe onde fica, ninguém dá valor para essa cidade. E as pessoas diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ou seja, isso, meus irmãos, reflete a diferença da maneira que a gente tem de pensar e da forma como Deus pensa a realidade. E foi esse meninozinho, através dele, que Deus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo e nos deu a possibilidade de entrar na vida eterna. Nos libertou do principal escravizador que nós tínhamos da nossa vida, que era o pecado. Então, a questão aqui é dizer, Senhor, olha, o Senhor me deu a racionalidade, o Senhor me deu a capacidade de pensar, de refletir, de fazer escolhas, mas eu admito, a minha mente é um caroço de areia, um grão de areia. Eu não entendo todos os teus propósitos, mas eu me submeto a eles, porque o Senhor é Deus. Tu és o Senhor e eu sou o servo. Meus irmãos, Deus é o único ser verdadeiramente livre de pensamento no universo. O único ser livremente pensante no universo é Deus. A sua mente não é condicionada por absolutamente nada. Os seus planos são perfeitos e os seus atos são precisos e plenamente eficazes. Quando Deus diz, vou fazer, tenha certeza que Ele vai fazer. E é sobre isso que o verso 7 está falando. No verso 7, primeiro nós vemos que
a história de Noé aqui está relacionada ao versículo 1 do capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Agora entendemos o que isso significa. Isso significa que quando Deus diz que fará algo, Ele fará, embora nós não estejamos vendo e nem entendendo nada. O que importa é que Deus disse, e se Ele disse, então vai acontecer. Hoje, amanhã, depois, não importa, o nosso dever é perseverar, não retroceder. O nosso dever é andar por fé. Segundo ponto, ele era um homem que temia a Deus, e por isso ele obedecia. O temor é o catalisador da obediência da fé, irmãos. Se nós não tememos a Deus, esse temor reverente, que o ama e que teme, nós não vamos buscar fazer a sua vontade. Terceiro ponto importante aqui, nós temos uma dupla função na arca, salvar e condenar. O texto diz que Noé salvou sua família, mas condenou o mundo. E eu digo para você, a igreja tem dupla função nesse mundo. A igreja salva e condena, porque ela apenas chama, quem salva é Deus. E as pessoas podem aceitar e podem rejeitar. Noé passou um tempão pregando ali, o apóstolo Pedro vai falar sobre isso, um pregoeiro da justiça, mas ninguém deu ouvidos à sua palavra. Por quê? Porque ele estava falando algo que não cabia na mente humana. Só que o universo não é medido pela mente humana, mas pela mente de Deus. E a última coisa é que nós vemos aqui que a mesma fé que justificou Abraão, antes justificou a Noé, a justiça aqui, que Deus diz que, o texto diz que Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, essa justiça aqui é a justiça de Deus. Então, a diferença é determinada pela fé ou pela ausência da fé, portanto, essa justiça nos é dada, trata-se de uma herança e não de uma conquista. Então, a mesma fé que justificou Abraão, antes justificou Noé. Ele foi justificado também por sua fé. Não na justiça humana, mas a justiça de Deus, que salva e que condena. Deus é justo por condenar, como é justo por salvar. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, qual é o primeiro ponto que nós focamos aqui? Nós falamos sobre qual é o papel da fé na vida cristã. Qual é o papel da fé na vida cristã? Qual é a principal função da fé, meus irmãos? É servir como ela tem um caráter regulatório da nossa vida. Viver por fé é isso. Viver por fé é entender que o que Deus disse é verdade. E tudo que Ele disse é verdadeiro e eu preciso viver a partir do que Ele disse. Não a partir do que eu penso, do que eu quero, do que eu acho. Não é isso. Então vamos pensar um pouco, meus irmãos, sobre esses pontos. E aqui nós vamos orar e eu faço já a aplicação. O primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos, pensando cada um por si e para si. A minha fé tem sido uma fé verdadeira? Como eu sei que a minha fé é verdadeira? Bem, eu preciso me perguntar, a minha fé tem superado a mediocridade? O que eu estou procurando entregar para Deus é o melhor que eu posso dar? Ou não? Será que quando chega a hora de ir para a igreja, de ir fazer aquilo que eu estou comprometido a fazer, será que eu estou dando mais vazão àquela preguicinha que bate, né, aquele desânimo? Será que eu estou preferindo deixar a minha agenda de serviço a Deus depender da minha agenda de compromissos sociais? Bom, deixa eu ver aqui, se eu não tiver nada melhor para fazer, eu vou. E não, tem aquele churrasco com aqueles amigos, poxa, não dá para faltar, porque eles são amigões do peito. Meus irmãos, o único amigo do peito que a gente tem é Deus. Jesus. A Bíblia
nos relata que o coração de Jesus se partiu por nós na cruz. Então Jesus é o único que realmente nos amou de todo o coração, literalmente. Ele é o único amigo que nós temos. Os outros são amigos, sim, mas num grau muito menor. E eles não merecem o nosso serviço excelente. Só Deus merece o nosso serviço excelente. Eu não quero dizer que você não deve valorizar as suas amizades. Tem amizades que são maravilhosas. Eu também tenho amigos de quem eu gosto muito, a quem eu amo, mas eu nunca posso entregar para esses amigos aquilo que eu só posso entregar para Deus. A segunda coisa importante que eu preciso me perguntar, será que eu tenho procurado mais a aprovação desses amigos, das pessoas, dos homens, ou eu tenho procurado a aprovação de Deus? Qual tem sido a minha principal escolha nesse sentido? E hoje são abundantes na internet, nas redes sociais, os vídeos, né, de pessoas que vão para o púlpito trajadas de uma maneira escandalosa. Porque essas pessoas estão buscando o quê? Elas estão buscando retorno, reconhecimento, elas estão procurando ser atraentes, atrativas, elas querem receber glória humana. Meus irmãos, quando nós restringimos a nossa vida a receber a glória dos homens, nós não estamos vivendo só no contexto de mediocridade. Nós estamos perdendo a nossa noção do que é uma vida com Deus nesse mundo. Nós estamos nos tornando de novo mundanos, é como Pedro diz, a porca lavada voltou ao espojadouro. A imagem forte que Pedro usa, né? Imagina. É importante também, irmãos, que nós creiamos que a verdadeira fé não morre nunca. E nós precisamos trabalhar e nos preocupar de deixar uma herança que permaneça viva depois que nós partirmos. Que as pessoas não nos conheçam porque nós fomos comilões, porque nós fomos beberrões, porque nós tivemos muito dinheiro, porque nós tivemos uma bela casa, porque nós oferecemos para essas pessoas, né, uma boa vida. Não, isso tudo, meus irmãos, vai ser esquecido. Dura um tempo, mas depois ninguém mais se lembra disso. Agora, a herança da fé não morre nunca. Ela vai passar, ela vai ser transmitida, ela vai permanecer. Quarto e penúltimo ponto. Você entende que andar com Deus é andar no caminho da imortalidade? Você realmente entende que você está vivendo para a eternidade, não para esse mundo? Você entende que a maldade desse mundo, meus irmãos, transformou esse mundo em algo irrecuperável e que tudo que está aqui vai se acabar, vai ser consumido pelo fogo? O apóstolo Pedro diz isso. Se você entende isso, então é importante que você também entenda que a única forma de você escapar dessa situação é você andar no caminho da imortalidade. Andar no caminho da imortalidade é andar com Deus. Viver com Ele, ter um relacionamento com Ele. E por fim, e aqui nós vamos orar. Nós não podemos ser guiados, irmãos, pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos. Porque a fé, ela desafia o mundo visível e sensível. Os nossos sentimentos não podem determinar o que nós cremos ou deixamos de crer. Nossa vida com Deus precisa estar além disso. E o que deve guiar a nossa vida é a palavra de Deus. O Senhor disse, então é isso que eu farei. O Senhor falou, então é isso que vai guiar a minha vida, é isso que vai conduzir o meu caminho, é isso que vai conduzir a minha atitude, as minhas escolhas, as minhas ações e reações. O resto fica para depois, fica em segundo plano, porque é isso que Deus espera de mim. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, te bendizemos pela oportunidade de tê-la
ouvido mais uma vez. Glória ao teu nome, Senhor, por esse tempo de estudo, à luz da palavra do Senhor, que agora o Senhor possa, ó Deus, fazer germinar essa boa semente em nossos corações, que ela traga frutos abundantes para glorificar e exaltar o teu santo nome. Senhor, que o nosso grande desejo, a nossa grande vocação e missão na vida, ó Pai, seja compreendida como o dever de te agradar, de glorificar o teu nome, de sermos aprovados por ti, de buscarmos o teu prazer, Senhor, e a tua satisfação em tudo, antes do nosso prazer e da nossa satisfação. Porque tu és o único Senhor, nós somos os teus servos. Então, como servos, que sejamos fiéis em buscar a tua vontade e viver para cumprir os teus benditos propósitos. Muda, Senhor, as nossas vidas, aplica a tua palavra aos nossos corações e leva-nos, ó Deus, a observar em nós mesmos mudanças a partir desta palavra que temos recebido nesta manhã. Te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.